Capítulo 12. Revise sua estratégia para a guerra espiritual. Quando tornei-me uma cristã carismática, escutei um bocado de ensinamentos sobre a guerra espiritual. Tinha passado toda a minha vida travando minhas próprias batalhas sem sucesso e queria que minhas lutas acabassem. Afinal, eu havia descoberto o culpado por trás dos meus problemas. Assumir a autoridade sobre o demônio colocaria um fim na infelicidade. Eu queria aprender tudo o que estivesse disponível para derrotá-lo, porque era óbvio que ele estava me dando um bocado de trabalho e eu queria estar no controle para variar. Assim, comecei a aplicar todos os métodos que havia aprendido e ficava ocupada repelindo, resistindo, despachando para longe, apertando e afrouxando, jejuando e orando e tudo mais que as pessoas me diziam para fazer. No entanto, eu não conseguia a vitória. Eu detinha os métodos, mas o poder de Deus não fluía. Na verdade, os resultados eram mínimos e eu estava cansada, quase a ponto do esgotamento espiritual, que é o que acontece quando repetimos procedimentos sem resultados positivos. Então o Senhor graciosamente compartilhou comigo algumas verdades que se tornaram bênçãos em minha vida. Mostrou-me que os métodos da guerra espiritual são bons, mas que são apenas transportadores ou invólucros para seu poder real. Então abriu-me de uma maneira toda nova para eu olhar para a guerra espiritual ao desafiar-me a observar como Jesus lidava com o demônio e como nos ensinou a viver. Quando eu fiz isso, me dei conta de que os métodos que ele nos ensina para sermos vitoriosos são geralmente o oposto do que parece fazer sentido em nossa cabeça. Por exemplo, ele nos diz para abrir mão do que possuímos, para que no fim tenhamos mais do que tínhamos no começo. Veja Mateus 19, 21. Ele diz que os primeiros serão os últimos e que os últimos serão os primeiros. Mateus 19, 30. Ele ensina: o caminho para cima passa por baixo. Seja humilde e eu o exaltarei. Mateus 18, 4, 23, 12. Tiago 4:6, 1 Pedro 5:6. Seus seguidores queriam que ele erguesse um reino na terra e que se comportassem como rei. Queriam que ele atacasse o inimigo militarmente, mas ele nos ensinou uma maneira diferente de lutar nessas batalhas. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Abre o grifo, ferem e abusam de você. Fecha o grifo. Mateus 5:44. Ele também disse em Lucas 6, 27 e 28. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, abre o grifo, para prestar atenção, façam disso uma prática. Fecha o grifo. Amem aos seus inimigos, façam o bem, abre o grifo, sejam bons, ajam com nobreza, fecha o grifo, aos que os odeiam. Abençoem os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Abre o grifo. Implore as bênçãos de Deus para aqueles que abusam de você. Fecha o grifo. Essa era uma maneira de pensar toda nova. Jesus vinha para abrir um novo e vivo caminho, conforme Hebreus 10, 20, que poderia ministrar a vida no lugar de ministrar a morte. Ele o conquistou com calma e gentileza, dava as regras com suavidade e amor. Ele humilhava-se e era colocado num lugar bem acima das demais autoridades. Percebi que, se quisesse vivenciar o poder de Deus como Jesus o fizera, eu precisava expandir minha definição de guerra espiritual para incluir a obediência, a paz, o amor, porque ele insistiu na importância de cada um desses itens. A guerra da obediência. Até este ponto, venho focalizando a última parte de Tiago 4,7, que diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Eu tinha me ocupado em resistir a Satanás, mas ele não estava fugindo de mim. Então, o Espírito Santo abriu-me os olhos para ler o versículo por inteiro. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, abre o grifo, imponham-se firmemente contra ele, fecha o grifo, e ele fugirá de vocês. Dei-me conta de que eu não estava tão voltada a submeter-me a Deus quanto estava em resistir ao diabo. Foi um alívio descobrir que minha obediência iria liberar o poder de Deus em minha vida. Ao caminharmos em obediência a Deus, os anjos nos auxiliam em nossa guerra.
O salmista diz: porque a seus anjos ele dará ordens, abre o grifo, especiais, fecha o grifo, a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, abre o grifo, de obediência e serviço, fecha o grifo. Salmo 91, 11. A proteção dos anjos certamente tornará a tarefa mais fácil. Os anjos não trabalham por nós apenas porque estamos vivos, tampouco trabalham por nós só porque acreditamos em Jesus como nosso Salvador. Eles escutam a palavra de Deus. Ao falarmos a palavra de Deus e caminharmos em obediência e serviço a Deus, os anjos nos ajudam e nos protegem de principados e potestades. Isso não quer dizer que nunca enfrentaremos problemas ou que nunca cometeremos erros. Quer apenas dizer que devemos ser sérios a respeito de nosso modo de vida, de obediência a Deus, se quisermos as bênçãos e o poder de Deus em nossa vida. Precisamos também calçar as sandálias da paz. A guerra da paz. Quando surgem os problemas, nossa primeira tentação é ficarmos chateados, expressando as emoções que temos dentro de nós e começando a tentar fazer uma coisa aqui, outra ali, na esperança de encontrar algo que funcione e contorne a situação. Todos esses comportamentos são inaceitáveis para o crente que está trilhando a fé. Nenhum desses irá trazer a vitória. Jesus nos deu a paz. É nossa herança. O demônio regularmente tenta roubá-la, mas a paz é nossa, devemos conservá-la. Veja Êxodo 14:14. Como crentes, estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Efésios 2:6. A palavra sentado refere-se a repouso, e as palavras repouso e paz equivalem-se. O livro de Hebreus nos ensina a entrar no repouso de Deus e cessar as durezas e misérias da lide humana. Hebreus 4, 3 ao 10 e o 11. Essa paz está disponível para nós e tem estado disponível desde que Jesus aqui veio, morreu por nós, foi ressuscitado dos mortos e ascendeu. A paz está disponível, mas somos encorajados a nela entrar. Entramos na paz de Deus quando acreditamos em sua palavra em vez de acreditar em nós mesmos ou em outra pessoa. Combatemos a guerra espiritual mesmo quando em repouso. Paulo disse aos Filipenses: sem de forma alguma abre o grifo e em momento algum fecha o grifo, deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso, abre o grifo, constância e coragem, fecha o grifo, é sinal, abre o grifo, prova e selo, fecha o grifo, de iminente destruição. Mas para vocês, abre o grifo, é um sinal seguro e prova, fecha o grifo, de salvação. Isso da parte de Deus. Filipenses 1:28. A palavra constância aqui se refere a manter-se do mesmo jeito, estável e consistente. Nossa constância é um sinal para o inimigo de sua destruição iminente. Nosso repouso em paz e alegria durante o ataque do demônio literalmente o derrota. Ele não tem como lidar com crentes que sabem manter sua paz. Nossa consistência é também um sinal externo de que confiamos em Deus e que nossa confiança o move a nos proteger. Beneficiamo-nos quando derrotamos o demônio, mas Jesus também se beneficia. Glorificamos a Deus quando operamos de acordo com a sua palavra. Ele pode sim nos abençoar com nossa herança. Falar sobre as promessas de Deus é encorajador, mas tomar posse delas é muito melhor. Lemos Salmos 94, 12, 13. Como é feliz, abre o grifo, abençoado, de boa fortuna, invejável, fecha o grifo, o homem a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto que para os ímpios, uma, abre o grifo, inevitável, fecha o grifo, cova se abrirá. O plano de Deus é operar em nossa vida para trazer-nos para o lugar onde Ele possa manter-nos em repouso durante os períodos de adversidade. O profeta Isaías escreveu: não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão.
Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Veja, eu o tornarei um debulhador novo e cortante, com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará, e reduzirá as colinas a palha. Você irá peneirá-los, o vento os levará, e uma ventania os espalhará. Mas você se regozijará no Senhor, e no Santo de Israel se gloriará. Isaías 41, do 10 ao 16. Eis minha paráfrase desses versículos. Não tenha medo de nada. Não permita que nada o deixe triste. Não fique olhando em volta. Não comece a se preocupar. Permaneça em paz. Eu sou o seu Deus. Eu o ajudarei. Eu o manterei. Quando parece que vamos nos deixar cair, temos sua promessa de que ele nos erguerá. Todos os que estão em discórdia com você, todos os que chegam a você com espírito de disputa e batalha, esses vão acabar em nada. Então mantenha sua paz. Quando você mantém sua paz, eu posso trabalhar porque fica claro que você confia em mim. Estou fazendo algo novo em você durante esse período de provações. Estou transformando em uma máquina de cortar nova, afiada, que vai cortar os inimigos. Sua recompensa será a glória e a alegria. Na próxima vez que alguma coisa ou alguém ameaçar roubar sua paz, não desista. Em vez disso, libere o poder de Deus ao manter-se em sua herança e confiando que Ele tomará conta da situação para você. A paz libera uma grande força espiritual. Se você está com dificuldades de enxergar a paz como uma guerra espiritual, eu compreendo. Nossa mente nos diz para lutar contra o demônio com fúria, não paz. Como pode a paz vencer uma guerra? Pense em uma guerra natural por um minuto. O que põe um fim nela? Uma das partes, ou ambas, decide não mais brigar. Mesmo quando somente uma das partes decide não brigar, a outra vai ter que no fim desistir, porque não tem mais ninguém com quem brigar. Meu marido costumava me deixar louca por não querer brigar comigo. Eu ficava irritada e incomodada, e queria que ele dissesse só uma palavrinha para eu despejar minha raiva. Mas quando Dave notava que eu só estava procurando um motivo para brigar, ele ficava calmo e me dizia: eu não vou brigar com você. Algumas vezes ele chegava a entrar no carro e partir por um tempo, o que me enfurecia ainda mais, mas eu não podia brigar com alguém que não quisesse brigar. Se encaramos nossas batalhas em paz e respondemos às perturbações da vida com paz, nós vivenciaremos a vitória. Isso é o que Moisés disse aos israelitas quando encontraram o Mar Vermelho à sua frente e o exército egípcio no seu encalço. Eles ficaram com medo. Moisés lhe dissera: não tenham medo. Fiquem firmes, abre o grifo, confiantes, intrépidos, fecha o grifo. Vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Abre o grifo, mantenham-se em repouso, fecha o grifo. Êxodo 14, 13 e 14. Perceba que Moisés disse aos israelitas para manterem a paz e ficarem em repouso. Por quê? Eles estavam em guerra e era necessário que respondessem em paz a fim de vencer a batalha. Deus lutaria ao lado deles se demonstrassem sua confiança, permanecendo em paz. Se você mantiver sua calma, Ele fará o mesmo por você. Deus lhe deu a paz, você pode mantê-la, usá-la ou perdê-la. Afinal, Ele deu a Adão o domínio de si, e Adão o entregou a Satanás, a quem nos referimos como o Deus deste mundo. O Senhor Deus não criou Satanás para ser o Deus deste mundo. Então, como foi que ele obteve esse título? Adão abriu mão do que Deus lhe tinha dado. Não cometa o mesmo erro com o que Deus lhe deu por meio de Jesus Cristo.
Lembre-se sempre de calçar as sandálias da paz quando for para a batalha. Veja Efésios 6. Elas o levarão à guerra do amor, que também é a guerra espiritual. A guerra do amor. Se amarmos agressivamente, o mal não vai nos dominar, ao contrário, iremos conquistar o mal. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal como bem. Romanos 12, 21. Se o amor responde quando a discórdia bate à porta, ela não pode entrar. Em vez disso, o bem supera o mal. A luz supera as trevas. A morte será completamente derrotada e engolida pela vida. Pedro nos adverte: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Abre o grifo, perdoa e revela as ofensas dos outros. Fecha o grifo. 1 Pedro 4,8. Podemos repelir o demônio, literalmente gritar com ele até secar nossa voz, mas ele não irá fugir da pessoa que pouco se importa com a obediência e o caminho do amor. O demônio traz a ofensa, desarmonia e discórdia entre as pessoas, mas o antídoto para todo esse problema de envenenamento é o amor. O demônio não sabe lidar com quem ama. Jesus estava sempre amando as pessoas e sendo bom para elas. Satanás não podia controlá-lo porque Cristo caminhava na obediência e no amor. Então, se você está batalhando contra o demônio, faz bem em concentrar-se em caminhar no amor. Descobri que algumas vezes eu estava tão concentrada em derrotar o inimigo que não tinha tempo para ser boa para ninguém. Minha guerra contra o inimigo estava me tornando amarga em vez de me tornar doce. Satanás sabe que os cristãos que muito falam e pouco fazem são indefesos perante ele. Sua estratégia de guerra final é construir uma fortaleza de amor frio. Dessa forma, ele pode manter a Igreja de Jesus Cristo impotente, porque a fé opera em parceria com o amor. A fé é ativada, energizada e expressa por meio do amor, como vemos em Gálatas 5:6. Porque, abre o grifo, se estamos em amor, fecha o grifo. Em Cristo Jesus, nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Muitos se consideram grandes na fé, mas se você observar os frutos em suas vidas, verão que há pouco amor genuíno para se mostrar. Podem parecer poderosos, mas o poder espiritual verdadeiro é encontrado nas facetas e nos frutos do amor, porque o amor mata a discórdia antes mesmo que ela crie raízes. As facetas do amor que matam a discórdia. Em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo descreve: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, abre o grifo, não é arrogante, fecha o grifo, não se orgulha, não maltrata, abre o grifo, não é rude, fecha o grifo, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor, abre o grifo, de Deus dentro de nós, fecha o grifo, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, abre o grifo, não se esvai, nem se torna obsoleto, nem chega ao fim, fecha o grifo. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. O amor é um diamante reluzente de muitas facetas, dentre as quais paciência, bondade, generosidade, humildade, cortesia, altruísmo, temperamento afável, inocência, sinceridade. Vamos examinar cada uma dessas facetas e observar como podem manter a discórdia afastada. Paciência. O amor é paciente. 1 Coríntios 13:4. Quando as pessoas exibem impaciência umas com as outras ou consigo mesmas, permitem que a discórdia entre em seus relacionamentos. Quando amamos vigorosamente, somos pacientes uns com os outros e somos capazes de conviver em paz. Bondade. O amor é bondoso. 1 Coríntios 13:4. A discórdia
vive espreitando uma brecha por onde se esgueirar. Quando somos rudes com alguém, particularmente com alguém que está em dificuldades, nós suscitamos a ira. No entanto, a bondade age como cura. A bondade manterá a discórdia longe. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. 2 Timóteo 2,4. Generosidade. Não inveja, não se vangloria, abre o grifo, não é arrogante, fecha o grifo, não se orgulha. 1 Coríntios 13:4. A inveja e o ciúme são portas abertas para a discórdia. Quando você for tentado pela inveja, responda com generosidade, e o mal será engolido pelo bem. Por vezes, o espírito da inveja tem me atacado sem descanso no que diz respeito ao ministério de outros. Eu não desejo ser invejosa, odeio o sentimento de inveja e ciúme. Descobri que a melhor maneira de combater a inveja é com generosidade. Em vez de entrar no jogo do demônio e ter ressentimento em relação a uma pessoa pelo que ela tem ou é, eu frequentemente dou, oferto a esse indivíduo para que o seu ministério possa crescer ainda mais. Talvez não me sinta generosa, mas descobri que a generosidade trabalha para manter a inveja distante. Humildade. O amor não se vangloria, não é arrogante, não se orgulha. 1 Coríntios 13, 4 e 5. Se em você falta humildade, se você acha que é mais importante do que as outras pessoas, sua vida será cheia de conflito e de discórdia. A humildade é um pré-requisito. Se você quer viver em paz e harmonia com os outros, seja humilde. O orgulho precede a destruição. Provérbios 16, 18. Mas se você for humilde, Deus irá exaltá-lo. Muitos relacionamentos foram destruídos por um espírito de discórdia, somente porque nenhuma das partes demonstrou humildade e disposição para esperar o momento de exaltação de Deus. Cortesia. O amor não maltrata, não é rude. 1 Coríntios 13, 5. É incrível como as palavras por favor e obrigado podem suavizar uma ordem. Os que detêm a autoridade, em posição de emitir ordens e diretrizes, poderiam evitar um bocado de rebelião ao usar bons modos. Fui ungida para a liderança e tenho tido a habilidade de liderar inerente ao meu temperamento. Sou direta e objetiva. Como uma pessoa pão, pão, queijo, queijo. Eu elimino os rodeios e entro logo no assunto principal. Essa é uma boa qualidade, mas pode também ser abrasiva se não for temperada com a cortesia. Posso ser uma líder nata, mas não preciso ser mandona. Há uma grande diferença aí. Para que os relacionamentos permaneçam harmoniosos, precisamos usar de cortesia. Temos que nos engajar nas coisas agradáveis da vida. Elas podem não ser vitais, mas é sábio usá-las, porque podem evitar tensões e rebeliões. Eu sou a líder e posso simplesmente dar ordens à torta e à direito. Quem quer trabalhar para mim precisa fazer o que eu peço. Porém, se me dou ao trabalho de ser gentil, meus liderados irão querer trabalhar para o nosso ministério por um longo tempo. A cortesia também é vital em nossos relacionamentos com nossa família e amigos. Descobri que temos uma tendência a tomar liberdade com os que nos são mais íntimos, liberdades que não tomaríamos com alguém que nos é totalmente estranho. Lembro-me do Espírito Santo corrigindo-me anos atrás pelo modo rude com que eu falava ao meu marido, dizendo: Joyce, se você fosse tão cortês com seu marido quanto você é com o seu pastor, seu casamento estaria bem melhor. Um bocado de discórdia pode ser evitado por simples atitudes cortês. Recomendo vivamente que você se esforce para ser mais cortês com sua família e amigos mais íntimos. Altruísmo. O amor não procura seus interesses. 1 Coríntios 13, 5. Jesus é amor, e se pretendemos seguir seu modo de vida, isso vai demandar o desenvolvimento de uma natureza altruísta. Ele disse aos seus discípulos e a nós:
Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, abre o grifo, esqueça, ignore, desconsidere e perca de vista o seu ego, seus próprios interesses, fecha o grifo. Tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8:34. Já que Cristo está em nós, a semente para essa natureza já está em nós, mas devemos escolher desenvolvê-la. Deus plantou sua semente em nós, mas temos que regá-la e cuidar adequadamente para que ela cresça e passe para o estágio seguinte, produzir frutos. Abrir mão de si mesmo não é uma tarefa fácil. A carne se recusa a morrer e luta sem descanso. A discórdia era uma visita constante em nosso lar quando eu vivia no egoísmo. O egoísmo é o chão fértil para a discórdia. Ao longo dos anos, à medida que Deus lidava comigo, tornei-me menos egoísta. Minha vida e relacionamento tornaram-se muito mais harmoniosos. A discórdia perdeu seu berço. Autocontrole. O amor não se ira facilmente, não guarda rancor. 1 Coríntios 13:5. É tardio para irar-se. Tiago 1:19. O antídoto para um pavio curto é o autocontrole, que é o fruto do Espírito. Veja Gálatas 5:22-23. Se você luta contra o seu temperamento irritadiço, peça a Deus para revelar a raiz do seu problema. Talvez você tenha sofrido abuso no passado e você, por isso, tenha alguma raiva reprimida com a qual precisa aprender a lidar. Ou talvez seja orgulho e precise de humildade. O orgulho é muitas vezes a raiz de um temperamento irritadiço. Minhas filhas tinham problemas com a raiva e finalmente viram que ela estava enraizada no perfeccionismo. Aprendi que usar o autocontrole para controlar a emoção da raiva é muito mais fácil do que tentar lidar com as consequências da minha falta de paciência. Odeio a discórdia e seus efeitos nas pessoas. Um bom temperamento bate a porta na cara da discórdia. Inocência. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13:5. Precisamos guardar nossos pensamentos porque eles têm o poder de produzir o bem e o mal em nossa vida. Cada um de nós tem tanto a mente da carne quanto a mente do espírito, como diz em Romanos 8:6. Mas devemos escolher a mente do espírito que produz vida e paz. O amor é bom e espera o melhor de cada pessoa. Como é possível esperar o melhor das pessoas que nos têm desapontado repetidamente? O amor esquece o passado e lida com cada questão de uma forma nova, fresca. Oh, como seria glorioso ser totalmente inocente! Imagine a paz interior da pessoa que nunca teve um pensamento maldoso. Você pode estar se perguntando: isso parece ótimo na teoria, mas será mesmo possível? Eu não sei se algum dia irei atingir a perfeição, mas estou determinada a seguir nessa direção. Pensar em amor derrota a discórdia. Sinceridade. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Romanos 12:9. O amor é sincero. Não é apenas uma conversa ou uma teoria, mas é visto em ação. O amor atende às necessidades. O amor é genuíno e tem o desejo de realmente ajudar os outros. O amor libera grande força espiritual. Antes de listar as facetas e os frutos do amor, Paulo nos diz: ainda que eu fale a língua dos homens e, abre o grifo, mesmo fecha o grifo, dos anjos, se não tiver amor, abre o grifo, a devoção intencional, espiritual, como o inspirado pelo amor de Deus por e em nós, fecha o grifo, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, abre o grifo, o dom de interpretar os desígnios divinos e o seu propósito, fecha o grifo, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, abre o grifo, de Deus em mim, fecha o grifo, nada serei.
Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, abre o grifo, de Deus em mim, fecha o grifo, nada disso me valerá. 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. Segundo o que diz esse trecho, se não caminharmos no amor, todos os nossos esforços para servir a Deus e demonstrar seu poder serão infrutíferos. O amor é o maior poder do mundo. Ele faz a vida valer a pena. Ele nos libera da lei. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. 1 Coríntios 13, 13. Paulo nos instrui que o amor é um caminho ainda mais excelente para viver. 1 Coríntios 12, 31. Ele orou: que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Filipenses 1, 9. Sem amor, nada vos valerá. 1 Coríntios 13, 13. Se amarmos progressivamente, iremos resistir sempre à discórdia. Satanás sabe disso, por isso quer impedir que caminhemos em amor. Ele sabe que se nós desenvolvermos nosso caminho no amor, seremos perigosos para o reino das trevas. É bem fácil, dada a natureza da carne, tornarmos-nos egoístas e autocentrados, mas com a ajuda de Deus e um coração disposto, podemos desfrutar de relacionamentos harmoniosos e sem conflitos, manifestando o verdadeiro espírito do amor. Tenha uma santa determinação. A discórdia chega como uma tempestade arrasadora e deixa destruição em todo lugar em que se permite sua entrada. Mas você pode derrotá-la ao persistir no que é bom. Ancore-se à importância da paz e do amor. Eles são essenciais para uma vida de vitória, força e bênção. Se você quiser experimentar isso, deixe uma santa determinação brotar de você para manter sua paz e o seu amor vigorosamente. E então, se recoste e veja o que Deus fará em você e por meio de você. Resumo e reflexão. A guerra espiritual para derrotar o demônio pode ser conquistada com armas poderosas das quais pouco ouvimos falar, como a obediência, a paz e o amor. 1. A Bíblia diz: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7. Por que você acha que submeter-se a Deus é tão importante quanto resistir ao diabo? 2. Você já sofreu um ataque de um indivíduo para destruir seu caráter, posição ou reputação? Apoie-se em Mateus 5:44 e Lucas 6:27 para descrever qual seria sua resposta bíblica. 3. Faça uma paráfrase de Isaías 4, do 10 ao 16, usando suas próprias palavras para descrever a promessa que recebemos de Deus: paz durante as tormentas da vida. 4. Os princípios do cristianismo são muitas vezes paradoxais, parecem estar de cabeça para baixo. Usando os seguintes versículos, escreva sobre os eventos em sua vida que ilustram a falta da prática desses princípios. Mateus 18:4, Mateus 19:21, Mateus 19:30, Mateus 23:12, Tiago 4:6, 1 Pedro 5:6. 5. Faça uma paráfrase de 1 Coríntios 13, do 1 ao 8. 6. Pensem em uma ocasião em que você esteve em conflito com outra pessoa. Como você poderia ter usado o amor como uma arma espiritual para derrotar as estratégias de Satanás nessa situação? Querido Senhor, dá-me a graça de responder às batalhas em minha vida com obediência, paz e amor. Submeto a Ti minhas futuras batalhas, antes mesmo que ocorram, e peço-te que me faça triunfar por meio do poder de Tua paz e Teu amor. Ajude-me a caminhar no altruísmo, na generosidade e na boa vontade para com o próximo. Quando meu coração for pequeno, que possa crescer em Teu amor. Amém. Assim nós finalizamos a leitura do capítulo 12
um capítulo extremamente importante para nós, nos ensinando como andar em obediência, paz, amor. Como é importante nós termos o conhecimento de que a paz se trata de uma guerra espiritual e que nós podemos vencer através da obediência a Deus. Glória a Deus por esse capítulo, glória a Deus por tantos ensinamentos. Que Deus abençoe você.